Está começando pela TV Novo Tempo seu programa Evidências, sempre na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, eu prometi que continuaríamos hoje apresentando algumas questões sobre criacionismo e evolucionismo, e agora é hora de cumprir a promessa. E que tal começar por uma questão textual da própria Bíblia Sagrada? O relato bíblico começa a declaração de Deus dizendo: haja luz. E em seguida vemos os 3 primeiros dias da criação, até que chega o quarto, onde se diz: Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E viu Deus que tudo era muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 4º dia. Gênesis 1, 16 a 19. A primeira questão que surge aqui é: se o Sol só foi criado no 4º dia, como foram marcados astronomicamente os dias anteriores? Lembrando que um dia de 24 horas seria nada mais nada menos que a Terra girando em torno do Sol. Então, nesse caso, em torno de que ela girava? O relato de Gênesis 1, em que cada um dos 3 dias da criação começa com a expressão houve tarde de manhã, que você pode ver no verso 5, 8 e 13, e depois que o Sol e a Lua e as estrelas apareceram apenas no 4º dia, versos 14 a 19, de fato nos traz um problema textual, pois é isto que o texto está dizendo. Então, para ser muito honesto com você, devo dizer que não existe um consenso geral entre os biblistas ou os comentaristas da Bíblia a respeito de quando esses astros foram realmente criados. Alguns comentaristas chegam a crer que todos os astros, além da Terra, vieram à existência apenas no 4º dia da criação. Outros assumem que esse dia foi apenas a criação do sistema solar. Existe ainda um terceiro grupo de teólogos que sugere que o sistema solar já havia sido criado no 1º dia, como a fonte da luz para o mundo, e até mesmo junto com o próprio universo numa espécie de num princípio remoto, para falar do verso 1. Para esse grupo, no 4º dia da criação, Deus teria apenas alterado as condições atmosféricas para que a luz dos astros pudesse finalmente iluminar de maneira adequada a Terra. Gleason Asher, falecido especialista em Antigo Testamento e autor da Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, disse o seguinte a esse respeito: Gênesis 1, 14 a 19 revela que na 4ª fase criadora, Deus abriu o manto de nuvens o suficiente para que a luz direta do Sol caísse sobre a Terra e para que tivesse lugar a conservação correta dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Não se deve entender que o versículo 16 mostra a criação dos corpos celestes pela primeira vez no 4º dia. Antes, ele nos informa que o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no 1º dia como fonte de luz, tendo sido colocados em seus lugares designados por Deus, com a ideia de, no final das contas, funcionarem como indicadores de tempo, sinais, estações, dias e anos, para os observadores terrestres. Ainda que seja apenas uma hipótese, essa proposta de Asher faz certo sentido se entendermos que na língua original hebraica, quando se diz que no 1º dia Deus criou todas as coisas, usa-se a expressão haja luz. A palavra hebraica usada ali naquela primeira ocorrência para luz é or, que significa luz de um modo geral. Já no 4º dia, porém, a palavra hebraica muda para maor, que quer dizer um luzeiro, uma fonte de luz. E tem mais. Em Gênesis capítulo 1, verso 16, no 4º dia não se usa o verbo hebraico bará, que significa criar. Antes, emprega-se o verbo hebraico assá, que significa fazer, modelar, constituir. Visto, portanto, que o Sol, a Lua e as estrelas estão incluídos nos céus, mencionados em Gênesis capítulo 1, verso 1, eles provavelmente foram criados no 1º dia. Mas, como havia muita água em suspensão acima da expansão, isto é, o espaço entre a superfície da Terra e até alguns quilômetros acima dela, presume-se que os primeiros dias foram mais nublados, com nuvens do tipo cúmulos nimbus, por exemplo, e assim não se consegue ver o Sol, a Lua e as estrelas. Assim, provavelmente, estava o planeta até ao 4º dia da criação.
A partir daí, houve uma espécie de dissipação da neblina e os luminares que já existiam desde o primeiro dia ficaram visíveis da ótica da Terra. Portanto, no quarto dia, eles não estariam sendo criados, mas apenas tornando-se visíveis no planeta. Portanto, quando se diz Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, Gênesis 1, 17, isso significa então que eles se tornaram visíveis a partir da superfície da terra. Até segunda ordem, acredito que esta é uma boa explicação para esse problema, ou seja, não se trata de uma contradição bíblica, muito menos uma negação quanto à literalidade dos 3 primeiros dias da criação de Gênesis. Mas, se me permitem uma digressão, acho até que essa descrição de Moisés teria um propósito didático ou corretivo, e vou explicar qual é. Devemos lembrar que os primeiros leitores do Gênesis eram ex-escravos hebreus por séculos submetidos à religião e à cultura egípcia. O próprio Moisés, autor do texto, era ele mesmo um fruto desta cultura dos faraós. Pois bem, com isto em mente, é importante que se saiba que na mentalidade politeísta dos antigos egípcios, o Sol, seja ele na forma de Khepri, Ra, Horus ou Aton, era a principal representação divina da religião que eles possuíam. O Sol era praticamente tudo. Aparece desde cedo como Deus primordial e criador, pois deu origem a uma explosão que gerou os demais corpos celestes do universo num evento pré-planejado. Este cria o Sol da tarde e, quando torna-se a si mesmo, toma a forma de Ra, que gera o Sol da manhã. Atom foi a outra forma do Sol, visto como criador do céu e da terra, separando-os um do outro. Mas no momento em que torna-se a si mesmo, ele se une a Ra, e ambos se transformam num só ser, que, juntamente com Horus, seriam chamados de Atom-Ra. Agora, para confirmar tudo isto, veja um trecho do hino ao Sol, tradicionalmente atribuído ao faraó Amenhotep IV. Ele é posterior a Moisés, mas ilustra essa importância do Sol enquanto criador para a mentalidade dos egípcios. Tu és belo, grande, brilhante, erguido acima de todo o universo. Os teus raios abraçam as regiões até ao horizonte de tudo o que crias. Tu és o princípio solar. Como são numerosos os elementos da tua criação, escondidos aos nossos olhos. Tu és Deus único, sem igual. Tu crias o universo segundo o teu coração consciência quando estava sozinho. Com base nisto, você imagina que se Moisés falasse muito do sol e sua luz já no primeiro dia, faria supor que todo o resto teria sido criado por ele. Aproveitando-se, portanto, da revelação que Deus lhe deu e como foram feitas todas as coisas, Moisés usou, inspirado por Deus, de linguagem didática e ao mesmo tempo corretiva para mostrar aos seus primeiros leitores que o sol não desempenha papel de criador nem pode ser identificado com Deus. Quando ele aparece no relato, várias coisas já haviam sido criadas. O Sol não era o Deus criador do universo, nem um representante dele, seria apenas um astro secundário e nada mais. Isto provavelmente causou uma grande impressão aos ouvidos dos primeiros que receberam o texto do livro do Gênesis. Foi, eu diria, um relato revolucionário se levarmos em conta a cultura da época ou a ideia de criação que eles e os egípcios possuíam. A cultura egípcia, lembremos, seria como a cultura americana de nossos dias. Ela influenciava muita gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio. É certo que encontraram a Arca de Noé no Monte Ararat? A resposta é não. Várias expedições buscaram encontrar a arca, mas todas sem sucesso. Algumas formações rochosas com forma de barco foram encontradas na área do Ararat, mas não há nada em especial com relação a elas. Existem numerosos relatos de pessoas que dizem ter visto a arca, mas também não há evidências para apoiar esses relatos. Parece pouco provável que a arca venha a ser encontrada. Portanto, hoje deve-se rejeitar as afirmações de que ela foi encontrada porque não há consubstanciação para essas afirmações. Aliás, se a arca fosse realmente descoberta, os meios de comunicação já iriam assegurar que todos soubessem disso rapidamente. Portanto, esqueça as teorias da conspiração. Vamos acreditar naquilo que realmente é factual. Isso sem contar que, quando a Bíblia fala do local de repouso da Arca de Noé, jamais menciona que o barco pousou no Monte Ararat. Veja o texto bíblico.
Lá diz que a arca repousou nas montanhas do Ararat. Ou seja, a Bíblia está se referindo a uma terra, a terra de Ur-Atur, que é uma região que se estende por aproximadamente 320 mil quilômetros quadrados. A arca, portanto, ou o que sobrou dela, pode ter parado em qualquer desse vasto território. Além do mais, dependendo de como se traduz a palavra Mikedem, em Gênesis 11, verso 2, que significa do Oriente, ou para o Oriente, ou no Oriente, podemos dizer que a região do Ararat ficava no tradicional lugar parcialmente dentro da Turquia, da Armênia e do Irã. Agora, difícil é precisar em que ponto desse local. Tudo isso que eu falei desanima a acreditar que a arca possa mesmo ser encontrada numa expedição arqueológica. Além disso, temos catalogados mais de 140 supostos achados da arca, todos em regiões diferentes da cadeia montanhosa do Ararat. Agora, basta um desses achados ser verdadeiro e todos os demais estarão errados. E olha que todos eles falam de fotos tiradas, de testemunho, falam até dos curdos tentando tomar equipamento, etc. É muita teoria da conspiração. Todos, porém, parecem muito convincentes, só que não são. Agora, falando ainda na narrativa bíblica do dilúvio, uma pergunta que muitos fazem é a seguinte: como é que todos os milhões de espécies de animais poderiam caber dentro da arca? Evidentemente que não caberiam todas as espécies de animais mapeadas hoje em dia. Devemos lembrar que a arca não foi projetada para incluir todos os animais indistintamente, mas apenas aqueles que Deus enviou de par em par. A leitura hebraica do texto é um tanto obscura nesse ponto. Estou falando de Gênesis capítulo 7, verso 14 e 15. É que a expressão hebraica diz literalmente cada ave, cada asa. Aí fica difícil saber se Deus estaria se referindo apenas aos pássaros, o morcego na época era considerado uma ave, ou se incluiria também os insetos na expressão cada asa. É difícil chegar a uma conclusão a partir do texto hebraico. De qualquer modo, sabemos que os animais marinhos e peixes estariam de fora porque poderiam sobreviver às águas do dilúvio. Lembrando o que dissemos no programa da semana passada, Noé e os pré-diluvianos não conheciam todas as variações que temos hoje das espécies de animais e seres humanos. Não havia, por exemplo, dezenas e dezenas de raças de cachorros, cavalos ou gatos. Havia apenas as matrizes, que na reprodução em diferentes regiões do mundo sofreram modificações herdadas pelos filhotes e que deram origem à variabilidade de animais que temos hoje. Sendo assim, considerando, por exemplo, que hoje há em torno de 350 famílias de vertebrados terrestres vivos e que a maioria desses são do tamanho de um gato doméstico ou até menor, e considerando ainda que cada família taxonômica tivesse representada na arca por um par de espécies e com as poucas famílias limpas representadas por 7 pares, a arca deveria contar com aproximadamente uns 3.000 indivíduos animais. Seu tamanho seria mais do que suficiente para caber todos esses animais ali dentro. Agora, alguém poderia questionar: é razoável supor que cada família taxonômica pudesse ser representada por um único par. Mas seria isso verdade? Apenas um ancestral, um par de ancestrais dentro da arca era o suficiente? Isso não irá extinguir as taxas evolutivas absurdas que temos depois do dilúvio? A resposta que os biólogos dão é não. Algumas famílias taxonômicas podem ser grupos que representam mais do que um par de espécies ancestrais. Entretanto, um par pode ser o suficiente na maioria dos casos. Sabe-se que algumas espécies atuais possuem suficiente variabilidade genética para produzir variações morfológicas equivalentes a gêneros diferentes. As taxas de mudança morfológica podem depender do grau de isolamento genético, da quantidade de estresse ambiental e também do tempo, do clima. E quanto ao alimento? Onde Noé e sua família arrumaram ração para sustentar todos esses animais? Bem, sobre isso nós falaremos depois do intervalo, então não saia daí porque o Evidências volta já já. Antes do intervalo, perguntamos sobre a manutenção dos animais dentro da arca durante os dias do dilúvio. O que se pode dizer sobre a alimentação, água e saneamento para todos aqueles animais?
Devemos lembrar que estas questões não estão discutidas diretamente na Bíblia, então o que nos resta é aventar algumas hipóteses que seriam plausíveis, que seriam lógicas. Bom, para começo de conversa, a água da chuva poderia estar disponível, tornando desnecessário o armazenamento de água. O alimento foi aparentemente guardado na arca, pelo que lemos em Gênesis capítulo 6, versos 21 e 22. Isto fora o fato de que muitos animais poderiam ficar meses hibernando. Maiores detalhes nós não temos, mas certamente o Deus que revelou a vinda do dilúvio instruiu também a Noé sobre como preparar a arca e dirigiu os animais até aquele local. Esse mesmo Deus certamente cuidaria da logística necessária para a manutenção de cada um deles. Mais uma questão em aberto que nós temos. Como os animais puderam encontrar o seu caminho a partir da arca até, por exemplo, a Austrália ou a América do Sul? Novamente, isto nós não sabemos com certeza absoluta, mas parece provável que os animais foram dirigidos de forma sobrenatural para a arca e por que não poderiam também ser dirigidos de forma sobrenatural para sair dela? E assim eles poderiam, talvez, devido a um impulso, um instintivo, migrar, quem sabe, atravessando as geleiras glaciais que se formaram após o dilúvio. Deste modo, eles acabaram ficando presos em alguma ilha, como no caso da Austrália, assim que a geleira descongelou e se tornou novamente um grande mar ou oceano. Ou a migração também pode ter sido através da ação direta dos anjos. Eu sei que alguns podem objetar sobre a invocação da atividade sobrenatural no processo. Mas esta é inerente a toda a história do dilúvio. Afinal de contas, como é que os animais sabiam para onde se dirigir antes da chuva chegar? O puro instinto migratório não poderia explicar o fenômeno. Ademais, atividades sobrenaturais não implicam necessariamente em violação de leis naturais, mas sim que os eventos foram dirigidos por seres de inteligência superior, anjos ou o próprio Deus. Agora, para quem ficou frustrado com a minha sinceridade em afirmar que não sabemos com certeza absoluta como foi o processo, lembre-se apenas que nenhum evolucionista também sabe com certeza absoluta como o homem chegou às Américas. Apenas sabe-se que ele já estava aqui quando os europeus chegaram. Mas como vieram para cá? Como migraram de outra parte até esse continente? Ninguém sabe. Nem eu, nem nenhum cientista sabe com precisão como algumas coisas aconteceram. Por isso, levantam-se hipóteses, como eu disse, de como os primeiros habitantes das Américas atravessaram o oceano e chegaram até aqui. Alguns pensam que vieram pelo Estreito de Bering, mas isso também é uma hipótese não comprovada. Ora, se eles podem levantar hipóteses assim, nós também podemos. Afinal de contas, não dispomos de todas as respostas para descrever aquilo que encontramos em campo. A questão do como é que os peixes de água doce e os peixes de água salgada sobreviveram ao dilúvio é uma outra questão interessante. Mas não é tão complicada se entendermos o seguinte. Mesmo o modelo evolucionista admite que a água primordial da Terra não era salgada, mas tornou-se salgada. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, o sal não surge no mar. Ele encontra-se presente nas rochas. Por isso, quando a água do próprio mar desgasta as rochas litorâneas, elas vão se fragmentando e se dividindo em pequenas partículas, incluindo os sais minerais que se encontram nelas. Já ouviu falar da expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Mas os maiores responsáveis pela salinidade da água do mar são os rios. Apesar de a água deles não ser salgada, são os rios que desgastam as rochas e retiram delas os seus sais minerais, depositando tudo nos oceanos. Afinal, a imensa maioria dos rios, aqueles que existem no planeta, desaguam em algum canto do mar. Com o calor, a água dos oceanos vai lentamente evaporando, ao passo que o sal não evapora e permanece concentrado ali. Sendo assim, mesmo no modelo evolucionista, podemos dizer que houve um tempo em que peixes e animais marinhos puderam conviver no mesmo ambiente. Há peixes que vivem tanto em água doce como em água salgada, consoante as fases do seu ciclo de vida. Existem peixes que vivem tanto em água doce quanto em água salgada, consoante as fases do seu ciclo de vida. Existem também peixes denominados anádromos, que reproduzem-se em água doce, mas desenvolvem-se em água salgada. Catádromos reproduzem-se em água salgada, mas desenvolvem-se em água doce. Há também os anfídromos,
peixes que ao longo de sua vida alternam entre água doce e água salgada. Como exemplo, podemos citar alguns peixes migratórios como o salmão, a savelha, a enguia, o esturgão e vários outros. Existem inclusive alguns casos de animais marinhos, peixes, moluscos e anfíbios que se adaptaram a viver em ambientes com diferentes níveis de salinidade. Há aquários que utilizam essa capacidade de adaptação para realizar experiências de adaptação dos peixes a diferentes níveis de salinidade da água. Para além do mais, há vários casos também que mostram que a especialização de água doce e água salgada é uma característica pós-diluviana, já que o mesmo tipo de animal tem espécies adaptadas a viver tanto no ambiente quanto em outro. Por exemplo, há salmões de água doce e salmões de água salgada. Há crocodilos de água doce e crocodilos que vivem no mar. As águas pré-diluvianas certamente eram muito menos salgadas, já que com o dilúvio, muita água entrou no que futuramente seriam os mares. E esses exemplos indicam-nos que a especialização da água doce em água salgada aconteceu após a catástrofe global por meio da inundação diluviana. Agora, deixe-me terminar esse programa apresentando alguns argumentos que um criacionista jamais deveria usar num debate, mas que, infelizmente, muita gente cita por aí. Muitos dizem por aí, e com detalhes, que Darwin se retratou de suas ideias no leito de morte. Seria até interessante isto, se fosse verdade. Contudo, essa história de uma suposta conversão de Darwin, envolvendo uma mística chamada Lady Hope, não tem fundamento. Dizem que essa mística visitou Darwin a pedido de sua esposa Emma, que era crente, mas todo o indício é que aquilo é uma história fictícia. Afinal de contas, se aquilo fosse verdade, a própria esposa de Darwin, que certamente estaria presente na ocasião e era cristã, seria a primeira a vibrar com uma possível conversão do marido, ainda que fosse na hora da morte. O silêncio de Emma, esposa de Darwin, é um forte indício de que a tal conversão provavelmente nunca aconteceu. Agora preste atenção, nunca, jamais use o argumento a seguir. A existência de macacos hoje é prova de que não descendemos deles. Afinal, somos macacos evoluídos. Então, por que ainda existem macacos até hoje? Uma parte deles não evoluiu? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que esta leitura é imprecisa, para não dizer errônea. É um disparate dizer que nós descendemos do macaco. Nenhum evolucionista sério diz isso. Nem Darwin jamais defendeu nada disso. O evolucionismo clássico aponta que o ser humano e os símios têm um ancestral em comum e nada mais. Aliás, há especialistas evolucionistas, como o paleontólogo G.G. Simpson, que até são reticentes em chamar de símio ou macaco esse ancestral comum que supõe que nós e os outros símios teriam. O que os evolucionistas geralmente dizem é que um grupo pequeno de criaturas migrou de um grupo maior devido ao isolamento geográfico. Eles então reproduziram-se entre si devido a uma série de fatores fenotipos e genotipos, por exemplo, alimentação, clima, adaptação, etc., e adquiriram características próprias distintivas do grupo maior de onde haviam saído. A isso dão o nome de especiação simpátrica, ou seja, um isolamento geográfico que forma uma nova espécie. Agora atenção, nós criacionistas concordamos com esse ponto, a não ser no sentido em que não se forma uma nova espécie, mas a mesma com características diferentes. O grupo maior de onde saiu o grupo menor continuou existindo à parte destes e não foi extinto. E isto, repito, nós também aceitamos, com a ressalva de que jamais houve um homem primitivo. As mudanças produzidas ou reproduzidas nos diferentes grupos de seres humanos, já mencionamos no programa anterior. São aquelas mudanças como o asiático, o caucasiano, o negro, mas todos somos seres humanos. E para terminar, eu poderia dar outros exemplos. Nunca diga que mamutes congelados são evidência do dilúvio. Mamutes eram paquidermes que extinguiram-se há cerca de 4.000 anos. Eles viviam na Europa, norte da Ásia e América do Norte em climas e temperaturas bastante frios. Na Sibéria, descobriram-se restos congelados de mamutes em estado de excelente conservação, alguns inclusive com restos de comida ainda em processo de digestão no estômago. Muitos propuseram que isto seria uma evidência forte do dilúvio,
pois os animais teriam sido arrebatados por uma tromba d'água. Mas a ideia dos mais especializados criacionistas é que o mamute não foi vítima do dilúvio, mas da era glacial que se seguiu a ele. Sobre o alimento parcialmente digerido, isto não é prova de que houve uma morte súbita do animal, pois sabemos que as funções digestivas do elefante, que era o mais próximo parente do mamute, conservam alimentos não digeridos no estômago, porque eles têm um metabolismo muito baixo, isto é, demoram muito para transformar o alimento em energia. É por isso que engordam tanto, apesar de serem essencialmente herbívoros. Estes são alguns assuntos interessantes que não esgotam toda a temática de criacionismo versus evolucionismo, mas eu espero que tenha sido suficiente para você ter uma boa noção deste importante tema. O Evidências de hoje fica por aqui, mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!